Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu sou a professora Vanessa, professora do sexto ano, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o sistema de numeração romano. Quando a gente fala de sistema de numeração, a gente tem que lembrar lá da época da pré-história, né? As pessoas, os homens, né, naquela época, eles não tinham domínio sobre a linguagem. Eles não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam contar. E de acordo com a necessidade de cada comunidade, de cada civilização, eles criaram formas de linguagens, né? Isso aconteceu tanto com a escrita, né? Vocês já estudaram que é possível encontrar escritas e desenhos em pedras, assim como o registro também de contagem. Né? O domínio da contagem foi extremamente importante para aqueles pastores que precisavam controlar a quantidade de ovelhas do seu rebanho, ou para a quantidade de alimento produzido no momento de troca, enfim. De acordo com cada civilização, eles criaram um sistema próprio e hoje, mesmo a gente tendo o nosso sistema de numeração, que é o sistema de numeração decimal, que é o que a gente usa atualmente na contagem, né? Que tem os algarismos, que vai de 0 a 9, e a gente consegue formar vários números, nós temos o sistema de numeração romano. Depois do sistema de numeração decimal, que é o mais utilizado, né, atualmente, obviamente, nós temos o sistema de numeração romano, que apesar de ter sido criado há 2.000 anos atrás, nós ainda temos o hábito de usá-lo. Então, a gente usa em várias situações. Então, um minutinho e eu já passo o slide para a gente aprender um pouquinho mais sobre o sistema de numeração romano, tá bom? Beijo! Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, regras dos números romanos. Primeiro, um pouquinho da história. Os números romanos formam um sistema numérico criado há cerca de 2.000 anos, como eu falei, na Roma Antiga. Por muito tempo, esse sistema foi a principal forma de representação numérica na Europa e atualmente é utilizado para indicar séculos, capítulos de livros e nomes de imperadores, reis, papas e etc. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo que cai aí no Enem, no PAS, então muita atenção. Exemplo, Dom Pedro II, Luís XV, século XVI e assim por diante. Deixa eu subir aqui minha janelinha. Também conhecidos por numeração romana ou algarismos romanos. Esse sistema utiliza 7 letras para indicar números. Então, nós temos a letra I, V, X, L, C, D e 1000. Então, vamos lá. Os números romanos tiveram origem, deixa eu descer minha janelinha aqui, tiveram origem com os etruscos, um povo que antecedeu os romanos na Península Itálica. Eles faziam entalhes, que são traços retilíneos, como se fossem marquinhas, em varetas como forma de contagem, e esse método popularizou-se entre os pastores italianos e dálmatas até o século XIX. Pode-se observar que os 4 primeiros números romanos, I, V, X e L, são feitos por traços retos e a letra C pode ser escrita através de 3 traços. Ele está querendo dizer assim que eram feitos esses símbolos por conta dos entalhes, né, das marcas que eles usavam. Desse modo, o número 1, por exemplo, não deriva de uma letra e sim de um traço que foi talhado em uma vareta. Os números romanos pertencem a um sistema de numeração que utiliza 7 letras, como nós já vimos. Essas letras, quando combinadas de diferentes formas, diferentes maneiras, representam diferentes números. Com essa combinação, podemos representar qualquer quantidade numérica, mas para isso devemos conhecer algumas regras. Então, atenção, concentração aqui. Primeiro, vamos só lembrar de uma coisa. O I, que é sempre maiúsculo, né, as letras que são usadas, o I equivale a 1 no nosso sistema indo-arábico, que é o sistema que a gente usa, né, o sistema decimal. O V representa 5, o X representa 10, o L representa 50, o C representa 100, o D 500 e o M 1000. Tem uma surpresinha para vocês não esquecerem dessas equivalências. Então, primeira coisa, ó, regra 1. Vou vir aqui para baixo. As letras I, X, C e M podem ser repetidas no máximo 3 vezes consecutivas, ou seja, seguidas umas das outras. Com essa regra e a tabela anterior daqueles números, veja como podemos escrever alguns números romanos. Então, o I vale 1, I vale 2,
I vale 3, é o máximo de repetição, só pode repetir 3 vezes. Então, o 4, a gente não usa o I, porque eu não posso repetir ele 4 vezes. O X vale 10, XX vale 20, XXX vale 30. O C100, CC 200, CCC 300. O M vale 1000, MM 2000 e 3Ms vale 3000. Regra 2. As letras I, X e C podem ser escritas na frente ou atrás de outras. Quando forem escritas na frente, podemos somar os valores delas. Olha só aqui o caso. Deixa eu pegar aqui um laserzinho. Aqui. Então, ó, vejam só. I, depois do V, eu somo. Então, se o V vale 5 e I vale 2, eu somo 5 mais 2, 7. A mesma coisa acontece com 13, porque eu tenho X acompanhado de I. Então, aqui nesse caso, eu tenho 10 mais 3, que é igual a 13. O CXXX é 100 mais 30, que dá 130. MMCC, eu tenho MM, que é 2000, CC, que vale 200, dá 2.200. E DII é 500 mais 3, que dá 503. Aqui do ladinho, nós temos uma situação diferente. Vejam que no que nós vimos, eu tenho, por exemplo, V acompanhado de II. A letra menor está vindo depois. Aqui nesse segundo caso, o I está vindo antes do V, ou seja, o número menor está na frente, ele está aparecendo primeiro. Então, nesse caso, eu subtraio. Eu pego o valor maior, que é o 5, e subtraio do 1. Então, eu tenho 5 menos 1, que equivale a 4. Aqui é a mesma coisa, olha, eu tenho 1 e 10. Então, eu vou subtrair 10 menos 1. 10 menos 1 dá 9. Aqui eu tenho XL. Veja que eu tenho 10 e depois o 50. Então, eu pego o 50 e subtraio de 10, que dá 40. CD, eu tenho 500 no verdinho e o roxo 100. Então, eu faço 500 menos 100, que dá 400. E a mesma coisa a gente pode observar aqui no CM. O C é 100, o M é 1000. Então, eu pego M, que é o maior, e subtraio do menor. E assim, com essas combinações, nós vamos formando números. Eu posso formar número com unidade, com dezena, com centena e unidade de milhar. Porém, vamos lembrar de uma regra. Se eu só posso repetir o M 3 vezes, M, como é que eu faria para representar, por exemplo, 4.000? Será que tem como? Vamos ver. Regra número 3. Deixa eu trazer minha janelinha para cá. Aqui diz assim, ó. A terceira e última regra é utilizada para representar números superiores a 3.000. Quando colocamos uma barra sobre as letras, devemos multiplicar seu valor por 1.000. Então, olha só, aqui eu tenho V, I. Aqui eu tenho 7. Quando eu coloco a barra horizontal em cima, é a mesma coisa que eu multiplicar o número que eu tenho embaixo dela por 1.000. Tia Vanessa, então essa barra é a mesma coisa que uma multiplicação por 1.000? Sim. Então, aqui eu tenho 7 vezes 1.000, 7.000. Quanto é MM? 2.000. Com a barra horizontal, 2 milhões. L com a barra. Então, L vale 50, com a barra é 50.000. D com a barra horizontal, com o traço, eu tenho 500 vezes 1.000, que dá 500.000. E aí, o que você achou? Eu achei muito legal, eu gosto muito desse sistema de numeração. E aí, de repente, aparece isso aqui, ó. O que significa? Parece que ele está dançando e tem umas notas musicais aqui. Será que vem música por aí? Preparem! Oi, gente! Então é isso, olha só. Esse slide mostra a letra de uma música que vai ser super importante para a gente poder fazer as nossas atividades. Essa música é importante porque ela nos ajuda a memorizar o valor de cada letra e nos ajuda, obviamente, a realizar a atividade. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar vocês para cantar a música. Então, atenção, concentração. Preparar, apontar. A música é: em números romanos,
As letras têm valor. O I agora é 1 e o V agora é 5. A letra X é 10 e o L é 50. O C é 100, o D 500, M vale 1000. Para diminuir menor na frente do maior, para aumentar maior na frente do menor, romanos. Então, essa é a nossa música que vai super nos ajudar. Nesse próximo slide, olha só o que eu fiz. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de como a gente deve fazer para transformar um número em número romano, um número indarábico. Aqui, ó, o número escolhido foi o 47. Se o 47 foi escolhido, deixa eu buscar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é desmembrar o número, é desagrupar. Então, 47, ó, é a mesma coisa que 40 mais 7. Lembrando que 7 é unidade e 40 é dezena. Então, eu vou pensar, o 7 sendo unidade, eu posso representá-lo usando quais símbolos do romano? Olha só o que eu coloquei aqui do ladinho para vocês. Eu tenho no símbolo azul I que vale 1, V que vale 5, que são símbolos da unidade. O X que vale 10 e o L que vale 50 são símbolos que representam dezenas. O C que vale 100 e o D que vale 500 são símbolos da centena. E por último ficou o 1000, que é o M, com a unidade de milhar. Então pensem comigo. O 7 não é unidade? Então, usando os símbolos que eu tenho disponíveis para a unidade, que eu tenho 5 e 1, ou seja, V e I, como é que eu posso organizar esses símbolos de modo que eu tenha 7 no total? Então, eu venho aqui e faço, ó, eu pego 5 e eu posso repetir o I 2 vezes consecutivas dentro da mesma ordem. Então, eu venho aqui e organizo 5 e I. Então, isso aqui vale 7. E agora a gente passa para a dezena, 40. Quais são os símbolos da dezena? Olhem só aqui o verdinho. Eu posso usar tanto o X para o 10 quanto o L para 50. Então, pensem comigo. Eu poderia repetir o X 4 vezes para dar 40? Nananina, não. Não posso, porque a regra 1 ela é bem clara. Eu não posso repetir uma letra mais que 3 vezes consecutivas dentro da mesma ordem. Então, eu vou seguir aqui para o próximo símbolo, que é o L, que vale 50. Mas, gente, se eu usar o 50, vai passar de 40. E eu só quero 40. Então, será que eu poderia pegar o símbolo do 50 e tirar 10? Poderia. Por isso que eu coloco o X bem aqui, ó, antes, na frente do L. Ele vem antes na escrita, ele aparece primeiro. Então, eu tenho 10 menos 50, que dá 40. Então, aqui eu tenho 40 mais 7, formando o número final, que é 47. E aí, deu para entender? Eu espero que sim. E aí, nós vamos para a próxima etapa.